Rapaz, cadê aquela bexiga daquele ajudante que a patroa disse que vinha me ajudar e não vê ainda? Opa, Fredinho. Opa, bom dia, Bom, Major. é aqui, né? É aqui mesmo. Tu é o ajudante? É, sou ajudante novato. Rapaz, faz o seguinte, ó, eu já mexi essa massa aqui, que era pra meu filho chegar cedo pra É. mexer. Aí leva lá pra mim lá dentro, viu? Tá bom, vou só tomar um cafezinho aqui, viu? Eu vou já. É. Beleza? Ainda bem que já fez essa massinha, viu, bicho? Hoje eu vou ter uma preguiça danada. Opa. Você tá com meia hora que eu pedi massa essa ajuda, ainda não trouxe, irmão. Opa, bom dia, patrão. Bom dia, eu acho que o novato tava ali só tomando café sem fazer nada, vai dispensar Oxe, ele. não, patrão, não, tá doido, eu dispenso não. Aqui, ó. Ele já quebrou, já encheu, ó. Adiantou o traço de massa, quando eu cheguei aqui, ele já tinha feito isso tudo aqui, ó. Ele é bom desse Oxe, o jeito? homem é bom. Eu vou Eu deixar ajuda ele. daquele ali, só não arrumei nenhum canto, não, homem. Pois eu vou deixar ele no Pode, trabalho. pode deixar ele, ó. Viu? Eita, bexiga agora. Arrumei um ajudante bom, preguiçoso igual eu. Vou já lá tomar café.